Fala pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Perioto, professor de História do Brasil. Eu pedi desculpa pela demora aí para postar a aula. Eu tava muito enrolado aqui com umas coisas que começaram, pós e tal. Então hoje eu vou fazer uma revisãozinha do que foi passado até agora, porque a gente está entrando num período em que a gente vai começar a trabalhar as minas e a ocupação do interior do Brasil. E acho importante a gente rever um pouquinho esse comecinho, mas para a gente relembrar e trabalhar alguns conceitos mesmo. Então, eu vou começar rapidinho, porque tem bastante coisa aqui. Então a gente tem que ver, estou olhando para baixo, eu estou olhando para o meu roteiro, né? Então é importante a gente ver que o começo da ocupação brasileira ele tem muito a ver com Portugal, né? E com o que acontecia na Península Ibérica. E é importante a gente entender que dentro desse universo, o mercantilismo, que seria o novo sistema proveniente das navegações, ele é muito importante para a gente compreender por que o interesse surge em ocupar o Brasil e posteriormente colonizá-lo. Então, no século XV, mais especificamente do meio para o final do século XV, a gente tem uma união da Península Ibérica. Não, união não, desculpa. A gente tem as guerras de reconquista, né? Que é quando os espanhóis e os portugueses eles tiram os mouros da, do controle da Península Ibérica, que seria Espanha e Portugal, e eles começam a ter interesses em desenvolver rotas que acessem as Índias. O que é importante a gente entender isso, que as rotas já existiam rotas para esses lugares, mas elas estavam sendo controladas pelos turco-otomanos e essas rotas eles tinham acesso no período em que eles estavam sendo conquistados pelos mouros. Mas a partir desse momento, eles não têm mais esse acesso, porque eles entram em guerra direta com eles. E as outras rotas estavam em controle dos comerciantes flamencos, né? E dos italianos, seriam os italianos. Então é importante a gente ver que essas rotas elas já tinham um controle, e Espanha e Portugal, eles tinham sido grandes potências. Agora eles eram potências secundárias na Europa e buscavam uma afirmação, estando atrás de Inglaterra, França. Então eles buscavam uma reafirmação desse sistema. E a partir disso, a gente vê que com o fim dessa guerra de reconquista e com uma mudança de objetivo da coroa, eles começam a ter um interesse em, em realizar navegações para descobrir outras rotas. E muitas dessas navegações, elas vinham de encontro com o que tinha sido passado pelos árabes, né, pelos mouros para a Península Ibérica, novas navegações, o modo de enxergar nas estrelas mapeamentos, porque a Terra era muito desconhecida. Então, a partir disso, a gente começa a enxergar que a união da ciência do Oriente com o posicionamento e as empreitadas do Ocidente fazem com que eles sejam pioneiros nesse tipo de navegação pelo Oceano Atlântico, que não tinha sido ainda totalmente descoberto. Existem teorias, sim, de que haviam tido navegadores, mas eles não tinham sido mapeados. Isso que é importante. Então, dentro dessas expedições e com a união dessas coroas com a igreja, porque a gente vê que é importante também entender o papel que as coroas e a igreja tinham dentro da mentalidade
europeia nesse momento, elas fornecem base para as primeiras grandes navegações. Então a gente vê com Cristóvão Colombo, em 1492, a primeira grande navegação, e ele descobre o que ele entendeu como sendo o caminho para as Índias. E é importante a gente também entender que existe toda uma conceitualização entre se ele entendia que ele estava dentro das Índias ou uma terra nova. E o grande contexto, o grande consenso é que, sim, eles acreditavam que eles tinham chegado nas Índias. E aí depois a gente tem outras navegações posteriores, então com o Américo Vespúcio, que foi um dos primeiros que mapeou, que mapeou as formas de vida. Então ele trouxe para a Europa relatos e desenhos dessas formas de vida que existiam aqui. Fernando de Magalhães, que acaba falecendo aqui, ele morre. E dentro desses 10 anos, quase 10 anos entre a viagem de Colombo e a vinda de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, a gente tem essa articulação entre uma nova terra e uma terra já conhecida. E quando se percebe que eles não haviam chegado às Índias, eles entendem que existiam terras novas ali e que precisavam ser mapeadas e repartidas. Então a gente tem uma bula papal, a bula de Intercaeiras, que divide a terra em dois périplos, né? E a partir disso começa a se ter essa divisão entre espanhóis e portugueses. Essa primeira não é aceita e posteriormente eles criam o Tratado de Tordesilhas, que é o que divide a parte da América Espanhola para a América Portuguesa, né? E no momento que Portugal resolve vir para o Brasil, a Espanha já havia conquistado os astecas e já tinha descoberto resíduos de ouro. Então já havia uma ideia de uma exploração para o Brasil. Tanto que que quem é contratado para fazer essa exploração é Pedro Álvares Cabral. E ele não era um grande navegador na época, ele não era um dos mais famosos, existiam outros. E diz que muito que é porque foi para evitar um conflito dentre os diversos setores que se interessavam por essa navegação, que eles empreendem a maior navegação já existente em vista de descobrir as novas terras, de descobrir não, mas de mapear e procurar novas mercadorias nessas novas terras. E eles mandam, como a gente conhece, uma frota gigantesca, são 3 caravelas, e chegam e eles realizam uma navegação de cabotagem. Então eles vão pelo périplo africano e chegam ao Brasil por um caminho que eles já conheciam. Então eles já haviam povoado certas partes da África ali, povoado não, mas colonizado certas partes da África, e eles vão exatamente por esse caminho conhecido e chegam ao Brasil. Uma viagem mais ou menos um mês e tanto, e passam por caminhos muito tortuosos. Então a gente vai ver, existem, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas temos o Cabo das Tormentas. Então, quando se chega ao Brasil, o que acontece? Se encontra uma terra inexplorada, né, ainda pelos europeus, e eles não encontram imediatamente produtos de imediata extração. Então se encontra uma mata muito fechada, que quando eles chegam à Bahia, né, e não encontram produtos de fácil extração, não encontram grandes impérios, como os portugueses acabaram achando com Cortés, e mandam de volta pelo Pedro Vaz de Caminha junto com a volta do o Pedro Álvares Cabral,
mandam os relatos do que eles encontraram. E dentro disso, se começa um interesse por, não por povoar o Brasil especificamente, mas por encontrar algum tipo de mercadoria que fosse de interesse. Exatamente e também por certos motivos, porque não havia um interesse de povoar essas terras ainda, porque Portugal tinha uma população muito enxuta devido às crises, às guerras posteriores. Não, bom, anteriores. E posteriormente eles vão ter o interesse em povoar essa terra, mas o que primeiro chama a atenção deles é uma madeira que já era conhecida, que é o pau-brasil. E essa madeira, ela vai ser feita a extração, como a gente conhece, em conjunto com os nativos, os indígenas, né? E desenvolve o primeiro produto de extração existente no Brasil. Essa é a primeira fase, que vai de 1500 a 1530. É importante a gente entender que ela não foi uma fase pacífica, ela foi uma fase cheia de conflitos. Então era uma extração, então não existia povoamento, não era uma colonização de povoamento, era uma colonização de extração mesmo. Eles não tinham interesse nenhum em colonizar o Brasil. E e foi se desenvolvendo um sistema de acumulação de capital, que é o que a coroa estava acumulando com esses produtos extraídos, e não tinha grandes gastos para com essa nova colônia. A questão é que isso muda a partir do momento que os franceses não aceitam o Tratado de Tordesilhas e começam a vir também realizar a extração do pau-brasil na costa brasileira. O que desencadeia guerras. Então, são guerras enxutas, né, de poucas pessoas, e que não são tão contadas na história, até porque não tem muitos relatos, mas elas existiram e uniram os franceses com os nativos e os portugueses também com os nativos da terra. Então eles se aliavam aos nativos, e era uma guerra por posições, por extrações, o que desencadeou em Portugal uma vontade de uma vontade não, mas uma necessidade, digamos assim, né, de de aumentar a proteção por essas terras, até porque o pau-brasil se mostrava muito interessante, e ainda se existia uma esperança de encontrar ouro e grandes civilizações, até porque a mentalidade religiosa também da época, ela estava muito atrelada. Então a gente tem que entender que, por mais que fosse um empreendimento, digamos assim, né, por mais que fosse um negócio povoar o Brasil, também existia um ideal cristão que imaginava que essas terras, elas eram alguma coisa diferente, era uma terra certa via prometida, então se esperava muito desses lugares, né? E a partir disso a gente tem uma divisão da costa brasileira, né? E eles concedem as sesmarias, então dividem-se grandes extensões de terra por alguns empreendedores portugueses que vêm fazer os primeiros povoamentos aqui. E o que eles encontram como alternativa para esses povoamentos darem certo é o cultivo do açúcar, né? Porque a terra de Massapê, que é a terra que existia nas costas, ela era muito boa para cultivar, para ter agricultura, e o açúcar era um produto de extremo interesse na Europa, de um preço muito alto, mesmo os de segunda qualidade, que era o que se esperava que se cultivasse aqui, porque Portugal não queria ter muito gasto. Então
como Portugal já, como a coroa portuguesa já tinha experiências com o cultivo do açúcar nas ilhas africanas, eles compreenderam que seria uma boa maneira de povoar e tirar algum proveito dessas terras. Esse primeiro momento não dá certo, isso não funciona porque os nativos eles não aceitam esse primeiro povoamento e, e essa fase das concessões das terras portuguesas ela não acontece. O que acontece, a gente vai vendo, é que Portugal vai compreendendo que. Só um segundo. Sim. Então, o que acontece é que Portugal vai compreendendo e com o tempo que é necessário povoar essa região o pau-brasil ele vai se tornando mais escasso e os empreendimentos de açúcar eles têm um grande eles podem ter um grande ganho mesmo sendo um açúcar de qualidade inferior. O que acontece? Portugal começa numa outra fase de colonização, que é a colonização de estabelecimento. Então eles querem estabelecer uma população aqui e tanto para proteger a região como para extrair algum ganho. Então, de 1530 até 1580 se instala as atividades pecuárias no Brasil, né? Agropecuárias. Então, o que acontece é que a gente vai ver, principalmente com a mão de obra negra, uma, uma nova fase da produção brasileira. E muito se divide na história tradicional essas fases em ciclos comerciais. Então a gente entra agora no ciclo do açúcar, que seria essa fase de 1530 até. Deixa eu ver aqui. 1500. Até 1640, assim, digamos. Então, essa fase do açúcar, ela engloba muitos elementos que eu até postei na aula anterior, então, assim, eu entro em mais detalhes. Acho importante a gente estudar talvez um pouco mais a fundo se a gente tiver mais dúvidas. Porque a história ela é cheia de vieses, né? Então é muito complicado a gente estudar um período só pelos marcos temporais. Mas eles são importantes para a gente pegar, por exemplo, provas como vestibular. É interessante a gente usar desses marcos para a gente se situar. Então, a partir de 1530, a gente tem um novo povoamento e o interesse econômico dos portugueses para com o Brasil muda de viés, então eles já entendem que é preciso de uma produção, o que ao mesmo tempo faz com que Portugal mande uma administração para o Brasil para regulamentar, definir o que seria exclusivo de exclusividade portuguesa. Então, certos produtos só poderiam ser mandados de Portugal para o Brasil, então como sal, o que a colônia produziria, porque para você produzir o açúcar, por exemplo, você precisa ter víveres, você precisa ter comida, você precisa ter água, e essas coisas não eram produzidas assim, tanto que as pessoas não tinham interesse, por exemplo, em produzir a mandioca, que foi o principal alimento brasileiro na época. E então foi um período de muita fome. E a coroa portuguesa
tinha interesse exatamente em regulamentar. Então eles mandam alguns funcionários para cá e eles começam uma primeira regulamentação com vista em aliviar a coroa, até porque dava muito trabalho você mandar notícias para a coroa. O que acontece é exatamente isso. Aí a gente tem algumas mudanças que ocorrem nesses períodos, né, do açúcar. Então a gente tem a mão de obra escrava negra trazida da África, o que é um primeiro contato com, com as outras colônias portuguesas. Por quê? Porque já existiam essas outras colônias. Já o tráfico de escravos já era comum a Portugal. O que não era comum era um sistema escravista como foi montado no Brasil mais para frente. Mas começa a se trazer a mão de obra escrava para suprir o, o, a mão de obra necessária para os grandes empreendimentos de açúcar. E só com isso você poderia fazer com que esse mundo girasse. E o que acontece então é que se torna um triângulo de interdependência então, entre Portugal, África e Brasil. Sem esses três elementos, Portugal não poderia a colônia não poderia funcionar naquele momento. Então a gente tem um contato direto entre essas três nações e o que acontece é que faz com que o Brasil tenha uma população negra muito grande, muito extensa. E aí, ao mesmo tempo nós temos algumas temos outras formas de economia, né, como a pecuária e nas regiões do Nordeste e tal, mas são basicamente irrelevantes nesse momento. O que importa mesmo é que o que acontece nesse momento é que em 1580 a gente tem a União Ibérica, que é quando Portugal e Espanha se unem na Europa. O que faz com que Portugal perca muito das feitorias que eles tinham, né? Então das outras colônias. E mantiveram basicamente algumas na África e o Brasil. O que muda muito a cara da colonização portuguesa, até porque Portugal entra num declínio, né? E isso dura até 1640. O que acontece nesses períodos é que os holandeses e os franceses começam a invadir as terras brasileiras. Então a gente tem a gente tem conflitos nessas terras. Então os holandeses eles invadem e nós temos guerras das pessoas que já estavam aqui. Então a gente tem que entender, já faz mais de 100 anos que a colonização estava sendo feita, né? E já existiam habitantes aqui e já se tinha um ganho nessas terras e já existia e já se entendia na Europa que era proveitoso esse triângulo que o Brasil, que Portugal, a África e o Brasil tinham. Então tinha esse interesse nessas terras, interesse nesse novo comércio e essas outras nações, principalmente a Holanda, que eram nações que estavam na Europa como secundárias, já haviam sido grandes portos e naquele momento eram secundárias, buscavam novos empreendimentos. Então a Holanda, por exemplo, tinha um interesse muito grande no açúcar. E eles invadem o Nordeste brasileiro. Só um segundinho que eu vou tirar uma duvidazinha aqui, a gente não lembra de tudo. Exato, Nordeste brasileiro, então, e funcionam, eles dominam algumas regiões ali no século XVII,
E também é importante entender que os holandeses estavam em processo de independência também do jogo espanhol. Então, nesse processo da União Ibérica, que Portugal e Espanha se unem, os holandeses aproveitam essa independência para entrar dentro do Brasil. E eles realmente ficam um bom tempo aqui nessas guerras. Ó. Então, em 1580, 1621, eles vão entrar aqui em 1621 e vão ser expulsos só em 1654. E isso após eles entrarem em Pernambuco. Então, tanto que a gente tem até hoje uma tradição holandesa grande em algumas regiões. E eles introduzem novas formas de colonização, que é uma forma de você colonizar o colonizado. Então é você trazer uma nova cultura, uma cultura europeia menos ligada à religião e mais ligada a ciências que estavam sendo criadas ali. Então, isso inicia em 1640, após o final da União Ibérica, que é quando os portugueses se emancipam dos espanhóis e voltam a ter o controle, eles voltem sua cara novamente para o Brasil. Entendam que é necessário você ter uma colonização agora dessa região que não só sirva para suprir Portugal, mas que mantenha o controle português ali mesmo. Então, eles entendem que aquela seria já agora a importância da colônia sobe de patamar e eles pensam, nossa, mas agora o Brasil seria a nossa mais importante colônia. E o que surge com isso é uma outra forma de colonização, que agora os portugueses eles vão começar a empreender novas formas de comércio, novas formas específicas de exploração, e que com a descoberta das minas é quando isso inicia, e quando a gente começa a ter o Brasil como nação com uma cultura formada, com a participação de todos esses elementos negros, indígenas, brancos, holandeses. É uma mistura que vai se dando corpo. Então, a partir de agora, a gente vai entrar num momento da história brasileira que é quando o Brasil se torna Brasil. Tá bom? Então, espero que tenha sido muito boa aula, gente. Desculpa mesmo a demora. Fiquei muito enrolado aqui nesse pós, no trabalho. Então, eu gostaria de agradecer muito para vocês e de esperar que a gente tenha um ótimo semestre. E qualquer dúvida, eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo. E eu vou postar uns resumos que eu faço para as aulas, umas cronologias, tá bom? Então, um abraço aí, pessoal.